E hoje, Jordan? Hoje eu queria começar com um desabafo, que é o peso que é abrir qualquer coisa no YouTube. Porque todo mundo tem uma fala, né? Sim, Alguma coisa muito caricata, né? tem um E jargão, tu, tem um jargão. exato. E tu pensar em como tu vai começar um vídeo é uma coisa muito que te tortura por dentro, assim, sabe? Que te consome, que tu pensa como. Então hoje eu decidi que não vai ter, vai ser isso, vai ser o desabafo, vai ser a intro do vídeo. Tá tudo bem, cara. Quando, O quando que eu que tu tinha meu acha? canal de games, eu tinha a minha abertura. Tu tinha? Tá... Tinha, tinha. Eu lembro, mas não vou fazer. Pô, Ó, mas a gente tá falando de, sei lá, 7, 8 anos atrás, é. O Young Jordan. Adolescente Jordan. Era outra vida. mas eu vou aproveitar esse desabafo e eu vou te fazer uma pergunta que já vai conectar sobre o nosso tema de hoje. Tu Quê? acha que eu tenho que refatorar minha intro? É a hora de refatorar minha intro? Não. Quando devo refatorar? Hoje nós vamos tentar entender aí o que Com faz ba- sentido nesse mundo aí. Assim, com base no nosso penúltimo episódio, depende. Como todo bom sênior, né? Deixa eu só dar um gole de café aqui, porque pra variar a gente tá gravando de madrugada, é o único É que tempo que a a gente tem. gente, é que eu acho que a gente representa assim o chão da fábrica, né? A gente é o proletariado ali que tá batendo tecla, né? Exato, cara, Então os é isso, devs é o tempo que são dá. os novos operários. É isso que a Exato. galera precisa aceitar o quanto antes. Eu já aceitei e tá tudo certo. É. E aí, como todo bom operário, a gente tem que fazer reformas, né? Vou puxar nós de novo. Olha E, aí. e hoje, tu, o pedreiro dos códigos, como que tu faz o puxadinho, como que tu faz a mudança, que tu reestrutura as coisas e por quê, né, que normalmente tu faz isso. Pode crer. Tá, vamos lá então. Agora falando sério, vamos entrar de vez nesse assunto. Ah, eu acho que assim, ó, pelo que eu já vi ao longo dos anos aí com que eu já trabalhei, eu já vi a refaturação acontecer em duas situações, em dois momentos, em dois contextos. Vamos colocar assim. A primeiro de tudo, quando era uma refaturação programada, que eu quero dizer Uhum. com programada. Por exemplo, tipo assim, pô, mano, você tem que estar fazendo a feature X e você sabe que dava pra fazer ela de uma outra maneira, só que o deadline não deixa tu fazer dessa forma, tá ligado? Então tu tá fazendo de maneira X, sabendo que, tipo assim, isso aqui não é o ideal, no futuro a gente precisa voltar aqui e a gente precisa refazer X, Y e Z por causa disso, mas o tempo não me permitiu. Então, digamos, é uma refaturação controlada, calculada, digamos assim. E aí também tem aquela refaturação que, tipo, que é, entre aspas, obrigatória, necessária, enfim, que é quando eu vejo, tipo assim, que daí acho que eu falei que a gente tinha dois caminhos, mas acho que quando a gente chega nesse segundo caminho vai ter novas ramificações dessa obrigatória, que seria, todo mundo já trabalhou num projeto, numa equipe que seja, e quando tá lá fazendo a planning, planejando as tasks e tudo mais, tem um módulo da aplicação, tem algum serviço X que quando tem que fazer alguma coisa lá, todo mundo já fica, opa, já dá um passo pra trás, tu já, tipo, ninguém quer pegar, já é aquele filme de terror, né? Chama o fulano Então, que foi o fulano que fez, ele é isso sabe. aí. Chama o cara, ou tipo, ó, o cara que recém entrou, tu vai pegar esse presente que Aham. ninguém quis pegar, daí dá pro cara que tava ali, que recém entrou. Mas, tipo, eu acho que esse é um caminho, que é uma coisa que, tipo assim, que aquele cara já virou aquele cara de aquele módulo, aquele pedaço de sistema, seja um serviço e tal, pensando em microserviço, mas vamos tratar as coisas como um módulo de um sistema. Aí pode ser um módulo de um pedaço de um monolito ou um microserviço, mas vamos tratar como um módulo, um pedaço, uma parte, para ficar mais fácil de entender. E eu acho que esse é um caminho que, tipo, quando esse cara é um Frankenstein, que ninguém quer mexer nessa parada, que é super horrível, que também, quando uma parte do sistema é muito problemática, quando tá voltando muito bug em produção, quando é muito problemático. E o outro ponto, e os outros dois pontos, que daí tem a ver com qualidade, digamos assim. O que são esses dois pontos? Então, dessas ramificações já foi abrindo várias, né? Mas Uhum. falando de qualidade, daí pra finalizar, acho que fecham duas ramificações, que é qualidade de código, tipo assim, o cara, tu tá ali codando uma parada e tu passou por ali e tu viu, tipo, poxa, mano, isso aqui precisa mudar, não tá legal, não foi feito legal, que seja. E no passado eu já julguei muitas pessoas quando eu abri um código, eu assim, eu dizia, pô, por que fulano fez desse jeito, sabe? O cara não pensou. Só que depois que tu bota uns códigos ruins em produção,
e tu entende que na época era o melhor que tu podia, de acordo com o prazo, de acordo com a pressão, de acordo com tudo que tava acontecendo, que a gente não tem esse contexto depois que tu vê o código no futuro, eu não julgo mais ninguém. As pessoas têm os motivos delas por N fatores que a gente não tá lá no momento. Então, pensando nas duas ramificações de qualidade, eu penso nessa questão da qualidade, tipo, do código tá ruim, e também uma outra que é, tipo assim, sempre que alguém tem que fazer uma feature que passa por ali, ou alguma alteração que passa por ali, demora-se muito tempo, aí pode até ter a ver com esse outra questão do código mal feito, porque é muito verbo, tipo, as pessoas que vão codar ali não conseguem fazer, porque, tipo, precisa entender, porque tá mal feito, porque tá gigante, enfim. Cara, falei demais, mas acho que deu pra entender o que eu penso sobre refatoração. Eu sei que tu leu Não, o acho. livro da refatoração, né? Eu li o prefácio, né? Ah, então, Só. putz. Mas eu tenho ele, então automaticamente eu li, Tá, né? então traz aí, porque eu não li, eu só tirei das Não, experiências que eu mas vivi. eu acho que uma coisa que tu falou que eu tava esperando pra trazer, mas acho que tu foi antes de eu falar, que é questão de prazo, né? Cara, a gente é Acho muito que conectado, somos um só. refatoração e prazo é uma coisa que tá muito ligado, assim, eu vejo que tem uma correlação muito grande, assim, apesar de que eu não acho que todo time, eu quero ver se tu concorda comigo, eu não acho que todo time que tivesse mais tempo teria feito melhor, por exemplo, assim, não necessariamente, entende? Porque às vezes Sim, a gente fala assim, ah, não, isso aqui ficou assim porque eu não tive tempo, não deu, a gente despriorizou, não era exatamente o que a gente queria ver agora. Mas eu acho que nem todo time, se tivesse mais tempo, ia fazer diferente. Mas normalmente as necessidades de refatoração se veem com essa principal justificativa, né? Pô, não deu tempo, não tinha. Que aí não se pensou em como aquilo ia escalar, ou talvez não se teve tempo para fazer uma coisa mais bem pensada no sentido de escala, no sentido de crescer, né? Então acho que o tempo ele é muito muito fator assim para essa questão de refatoração, né? E aí a nível código também tu comentou, e uma das flags assim quando eu tô trabalhando em alguma base de código, que eu vejo assim, putz, que me dá o estalo de isso precisa refatorar, é quando eu começo a ver repetição. Não sei se tu tem disso assim. Por sim. exemplo, vi essa função, aí daqui a pouco eu fui para um outro pedaço, seja no front-end alguma coisa mais visual, ou seja no back-end alguma coisa mais a nível de serviço mesmo. Putz, mas isso aqui tá muito similar, ou tem o mesmo comportamento, ou daqui a pouco isso é muito, não é necessariamente igual, mas muito similar àquilo. Sim, De poderia repente tem ser uma maneira uma mesma de. função com um enum lá que resolveria a vida do cara, tá ligado? E aí tem Exato. dois métodos igual de 50 linhas em lugares diferentes. É. Porque, claro, acho que num primeiro momento é difícil, principalmente, por exemplo, não necessariamente júnior, pode ser um sênior, mas quando tu entra numa base nova, tu vai trabalhar num projeto novo, em alguma coisa diferente, tu leva um tempo para te adaptar. A Sim, maneira como ele foi arquitetado, aonde que tu executa tal coisa, qual o fluxo de dados passa por todas as camadas. Mas depois que tu começa a te adaptar, tu começa a ter essa noção, né, do putz, eu fiz isso daqui semana passada e era muito parecido, e era daqui a pouco no mesmo contexto, e tá repetindo, né? Então, eu acho que repetição é um flag, assim, pra mim, quando eu tô olhando o código e penso, isso precisa de refatoração. Outra coisa, mas daí acho que é mais na parte do front-end, é hard-coded, tipo assim, alguma coisa, algum valor que ele é muito hard-coded. E aí ele se multiplica, que também vem um pouco de repetição, mas ele se repete várias vezes. Por exemplo, é um minuto lá, um segundo, um tempo, um timestamp. E aí tu repete ele em várias partes do teu código, normalmente tá hard-coded. Então eu tenho um lance de ver isso daí, putz, isso aqui precisa refatorar, sabe? Não sei se tu tem esses lances. pode É crer. meio Sim, toque, sim. tá? Eu acho que é Sim, meio sim, toque. é toque, é toque. E isso aí também leva até um outro assunto, mas eu acho que isso aí pode ser um episódio só pra isso, mas só uma beirinha. É que eu Lance. acho que a gente é muito apegado ao código que a gente faz, tá ligado? Inclusive, tipo assim, tem gente, e eu me enquadrei já nisso por um tempo, sendo bem honesto contigo, é difícil o cara desapegar. Tipo assim, nossa, o cara botou um comentário no meu PR, reprovou, pediu pra mim fazer tal coisa, aí tu fica tipo, cara, não, mano, é só um código, é só um código, é só um código. Não, não tá E, tudo e certo, o tá ligado? software foi feito pra mudar, né? Se ele fosse Exato. pra ser igual sempre, não faria sentido, né? Porque ele não evoluiria, enfim, não se adaptaria. É uma coisa constante, né? Of E course, aí my acho que vem horse. outro. Acho que tem. E isso também entra muito em refatoração, né? O código ele precisa constantemente mudar.
seja por uma nova feature, seja por algo que vai complementar um fluxo que já existe ou vai estender, enfim, Sim, são N possibilidades, sim, mas o tanto é que código o está constantemente software, mudando. tipo, uma diretriz de um software de boa manutenção é a atualização constante, tá ligado? Se tu tem problema pra dar manutenção porque tu precisa alterar muita coisa, acena de a flag que tem coisas erradas aí, tá ligado? Claro É, que tem exceções, né? A gente tô falando de um, sei lá, de um modo do meio de pagamento de um gigante e-commerce, não é disso que a gente tá falando, né? Estamos falando de pequenos pedaços das coisas, né? Tudo tem um bom senso, né? Não vai ficar é, lá alterando todo dia lá, sei lá, o jeito que valida o cartão de crédito de um grande e-commerce. Você é maluco daí. é. Mas outra coisa que aí tu trouxe o livro, né? Eu acho que da pequena parte que eu li, eu não li nem próximo da metade ainda, mas da pequena Tá parte que que nem eu eu com o li, Clean, eu tenho o Clean Code e aquele outro que eu esqueci o nome. Ah, tá lá atrás, agora não vou pegar. Mas é o Clean Code e aquele outro do. É o Clean Code e o Clean Architecture. São dois, né? aham, sim, sim, São sim. dois. Eu tenho os dois. Eles são um baita suporte de monitor. Hoje eles não mais, porque eu tô com uma tela aqui diferente, mas antes eles eram um puta suporte de monitor. Cara, não li, velho. Sorry, não li. Não li. É, Acho que é eu por li osmose. pouco. Eu vou começar a botar ele do lado do meu travesseiro, tá ligado? Pra ver se eu pego conhecimento, assim. Tá ligado? Dizem que se tu consome ali no início do sono, tu adquire mais rápido, né? Tipo, se tu deixa uma música tocando ou um podcast rolando antes de dormir, diz que tu absorve durante o sono, né? De repente o livro também tem Sério? alguma coisa nesse Porra. sentido. Dizem que É. sim. Daí o som do cara é uma merda, né? Porque, tipo, a ideal É, de sono é dormir no escuro, sem barulho, né? Mas, mas enfim. enfim. Eu não Acho sou que do ninguém pra bem falar de sono, né? Olha pra mim. Essa pessoa é uma pessoa saudável de sono? Não, né? Então, tá tudo bem. Não sou ninguém pra falar de sono. E detalhe, eu só durmo com a TV ligada ouvindo alguma coisa. Então, tipo, eu sou hipocrisia ambulante. né? As caras, Mas do que pouquíssimo coceira que eu desgraçada. li, tá com sarna. Não, galera. Não, não, tá louco? Não se tatuem. Não se tatuem. Tô naquela fase da. Fiz umas tatuagens novas que, tipo, fica coçando e descascando a pele, tá ligado? E só que aí tu não pode coçar, e tu fica passando a mão, tu dá uns tapinha. Isso dá um carinho mais violento, assim, É, né? eu tô assim, tô assim. Então, tipo, eu não tô com sarna, tá, galera? Acabei de tomar banho, valeu. É só tatuagem mesmo. E do pouquinho do livro que eu li, enfim, né? Não sei se fechei o primeiro capítulo, acredito que sim, porque faz um tempo. Mas uma coisa que eu li fez muito sentido e foi meio, pum, explodiu minha cabeça, assim, foi a importância de testes no código. O quanto isso, na teoria, vai te facilitar fazer um processo de refatoração de algum pedaço do sistema, de alguma coisa. Porque ele te dá muita. Tu consegue traquear, assim, o funcionamento da coisa, sabe? Tu consegue Sim, validar tanto o resultado, de ter a consistência de estar gerando o mesmo resultado, como te ajuda no processo, sabe? Tu sim, conseguir mudar um pedacinho, rodar o teste, ver, putz, continua rodando, bah, agora quebrou. Bom, então daqui a pouco, numa cadeia de coisas, tu quebrou um pedacinho lá que era importante na hora de refatorar, sabe? Tu pode já, crer. já tinha pensado dessa. E parando pra pensar assim, pensando em qualidade, tu levando pra esse lado, tu até cria coisas. É que assim, a gente tá falando só de refatoração num contexto de coisas negativas, né? Mas teoricamente, às vezes tudo refatora porque precisa melhorar, enfim, e tudo sempre pode melhorar, né? Sim, sim. Dificilmente não. A gente quase nunca faz as coisas da maneira perfeita, por N motivos, né? Mas tu fazendo E as a, coisas quebradas com testes, assim, conseguindo testar as coisas por pedacinho, teoricamente tá criando De novo, eu vou talvez ser hipócrita com o que eu acabei de dizer, que tudo pode ser refatorado, mas por favor, entende o link que eu quero fazer. Tu conseguindo codar coisas que tu pode testar, assim, esses pequenos pedacinhos, tu tá criando coisas que vão ser necessário menos refatoração, porque já tá criando essas coisas separadas. E aí isso leva a um outro ponto, que talvez nem precisa de. Talvez até fique uma dica de episódio pro futuro aí, falando de testes de qualidade, acho que é um bom tema. Recentemente, nos últimos meses, eu comecei a trabalhar com testes de mutação também, não sei se tu já trabalhou com isso. não. Cara, é irado. Tipo, quer dizer, é irado depois que você pega o jeito, né? Porque, tipo, durante um tempo as entregas que eu tava trabalhando estavam demorando mais pra fazer. Só que, tipo, eu aprendi a pensar de uma outra maneira. De uma maneira completamente diferente, o jeito que eu escrevo os meus testes e escrevo as minhas coisas, as minhas features. O que é o teste de mutação? Pelo menos o que eu trabalhei. Eu trabalho com .NET, né? Sou .NETeiro. E a ferramenta em questão era a Striker.NET. Mas eu acho que tem para outras
outras stacks. Mas basicamente é o seguinte, quando você coda uma parada lá o striker passa no teu código e ele fica mutando as paradas, tá? Tipo assim, você tem um if condicional que tem lá, tipo, end ou or. Ele vai lá e altera de uma coisa para outra. Se tem pipe, ele tira uma coisa para outra. E basicamente, mano, ele fica na prática, o que ele faz? Ele fica alterando trechos do teu código e fica rodando os testes. Se os testes se tu alterou alguma coisa do teu código e tu rodou os testes e não quebrou, significa que teu teste não tava cobrindo aquela parada, tá ligado? Uhum. E, mano, tipo, mudou a minha cabeça do jeito de escrever testes. E aí hoje, o que eu faço? Sempre que eu tô escrevendo um teste pra alguma coisa que eu implementei, tipo, eu implemento alguma parada, tô implementando um handler, vamos botar aí. Aí, tô escrevendo um teste pra aquele meu handler, mas o handler chama, sei lá, pode chamar um serviço, um repositório, sei lá que seja. Aí depois eu escrevo o teste para aqueles caras. Mas, por exemplo, cada coisa que eu tô escrevendo teste que eu quero pegar aquele pedaço do handler, eu vou lá e comento uma parte dele e rodo o teste. Se o meu teste segue executando, significa que eu não tô cobrindo ele, tá ligado? Mano, Aham. depois que eu aprendi a pensar assim, minha vida mudou. Sério. Então, tipo assim, teste de mutação é muito da hora. Mas fica até pra nós. Meu, vou escrever isso no Notion agora. Qualidade. É que a gente tem um Notion de tópicos e temas, né? Pra não esquecer. Qualidade. O Aí, que eu sorry. vejo, assim, ó, muito também, assim, relatos similares de, putz, eu precisei mudar a maneira de pensar, é sobre aplicar TDD. Todo Sim. mundo que de fato aplicou TDD sempre fala, putz, eu precisei mudar a ideia como eu programava, porque a gente, acho que o mais comum é tu aprender a codar, resolver o problema, assim, ser muito direcionado a um problema Não, em tu si, né? pensar só nisso aqui, né? Em vez de tu pensar É, no todo, tu pensa só naquela pedacinho. exato. E aí depois tu inverter, assim, porque o tradicional é faz o código e depois pensa no teste, né? Se dá tempo, faz o teste, implementa o teste, enfim. Sim, Mas, e aí tu inverter isso e pensar primeiro no teste antes de pensar na implementação é quebrar completamente o fluxo que sempre tu trabalhou, sabe? Então eu pode vejo crer. muita pessoa comentando isso. E deve ser muito similar essa tua situação que tu Eu comentou, né? confesso que eu nunca trabalhei com TDD, cara. Tipo, nunca apliquei ele. Só que, tipo, hoje eu trabalho num lugar que essa parte de qualidade é muito forte. Então, tipo, a gente tem. Tipo, eu não sei se tu conhece eu não sei se fala Sonar ou Sonar, não sei se tu conhece essa ferramenta. Sim, conheço. Aham. Então, tipo, a gente tem o Sonar, que executa, tanto no front quanto no back-end, e depois tem os testes de mutação. E tem mais também uma ferramenta tipo o Husky, que fica validando questões Uhum. de código e tudo mais. Então, tipo assim, a questão de qualidade é muito, muito forte. Então, tipo, e mais o teste de mutação, cara, sério, recomendo muito. No início é estressante. As entregas vão demorar o dobro do tempo pra fazer, tu vai ficar puto porque ele vai ficar reprovando. Aí tá tipo assim, ó, isso aconteceu com o meu real oficial, assim, tipo, tava codando uma parada, aí o Sonar lá disse assim, ó, 83% coberto. Perfeito, da hora, né? Tipo, perfeito não, mas da hora, né? E o Striker disse assim, ó, 25%. Ah, É. Aí, sabe? Aí, tipo, tu vê quem é quem, tá ligado? sim. É, porque uma coisa que pega muito, acho que a gente tá indo bem pro teste, mas é que É, exato. refatoração traz teste e não A tem, é gente, a sobre gente caiu na qualidade, né? qualidade. A gente caiu na qualidade, É. pode crer. Sorry, sorry, sorry. Mas eu acho que não tem, é muito difícil, assim, acho que se tu desacopla os dois mundos, a coisa fica muito pior aqui na refatoração, né? A É, exato, gente, a até uma porque época da nossa vida, a gente codava sem Git, né? Então a gente entende de falta de qualidade, assim, a Não, gente eu tô rindo de acessava servidor nervoso, tô rindo de FTP nervoso. e tal, então a gente entende, assim, o quão pode ser custoso a coisa, né? E o teste, ele deixa muito mais Eu acho que tu trouxe fácil, né? um bom ponto, realmente. Eu acho que a refatoração tá muito ligada à qualidade, porque se tu for refatorar sem pensar na qualidade, pensando em testes e tudo mais, tu tá arrumando, talvez tu esteja piorando o problema que Uhum. tu queria resolver. Então faz É. sentido, faz sentido. E, Andam de mãos e dadas. uma coisa que eu vejo que é muito difícil de ter, assim, eu acho que eu nunca trabalhei numa empresa que tivesse isso bem maduro, assim, bem definido, que é esse mapeamento das necessidades de refatoração. Por exemplo, o mais próximo que eu cheguei disso foi usar o GitHub Issues, assim, e aí a Uhum. galera ia abrindo nos textos de código via comentário e deixando, anexando assim, ó, isso aqui precisa refatorar para tal coisa,
essa função pode ir para tal diretório e ser compartilhado com outros tais arquivos. Isso a nível componente visual no Sim, sim, sim. front-end, quanto a nível serviços no Pensando em back-end. system design mesmo, tipo, né, Isso, nessa dinâmica. é. Só que e isso é simples, parece simples. Só que quando tu conecta com o business inteiro, assim, começa a se tornar bem mais complexo de ter um processo bem maduro, saca? Não, fica quase Porque, impossível. Fica quase impossível. porque daí tu precisa ter esse controle de estar todo mundo com essa ideia de criar issues, seja para refatorar, às vezes até para minor fix, assim, para situações muito específicas, sabe? Que não costuma estourar Sim. na cara de ninguém. Beleza, criar não é o problema, mas e gerenciar isso? E daqui a pouco, se tem sprint, tu conseguir balancear ali a carga para cuidar dos refactors junto com as novas entregas de feature e, sabe? Automatizar todas essas coisas e todo mundo abrir certinho, por exemplo, os PRs assinando a fix para fechar a fix, Sim, entende? sim, É um sim. processo bem mais complexo do que parece, de É, ter isso maduro, aí. sabe? É, isso aí, tipo, hoje tem ferramentas que, tipo, teoricamente resolvem. Tipo, por exemplo, eu trabalho há alguns anos já com Azure DevOps, tá ligado? E aí, Uhum, tipo, dependendo do jeito que a companhia organiza, enfim, que seta as coisas no Azure DevOps, tipo, quando tu define, tu abre um PR e tu consegue, tipo, obrigar a mapear em um work item, aí automaticamente ele é finalizado quando roda, então, tipo, uhum. essas coisas estão... Acho que já é um problema quase resolvido, digamos assim, desde que as pessoas queiram fazer, digamos assim, tem É, ferramentas para tal, o problema é querer fazer. Mas acho que o problema mesmo é mapear o refactoring. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Lá no início, que eu dei aquele exemplo, tipo assim, ó, Georges, a gente tem que fazer X, mas eu tô fazendo da maneira Y por causa que o tempo é Z, tá ligado? Então, tipo, isso aqui no futuro a gente vai ter que voltar aqui. Só que tem que estar escrito num lugar muito bonito, alinhado com a galera de negócio. Tipo, ó, a gente vai ter que voltar aqui. Quase nunca tu volta lá, porque daí já tem outras demandas, a fila andou, o cliente não quer saber e só vai, só vai, só vai. Só vai ver do nada daqui a 6 meses quando eu der um pau em produção e tipo, putz, mano, é aquela parada que tinha que ser refatorada, tá ligado? é, Então, é uma coisa que demanda muito alinhamento de muita, muita galera, tá ligado? Mas eu acho que dá pra fazer. Mas todos têm que estar muito, muito afim, tá ligado? E no final de tudo, é. o problema é tempo, tá ligado? E eu honestamente acho que tipo assim, a gente pode até. Nossa, cara, o bom é que eu tô. Quando eu começo a falar, começa a me dar ideias de outros episódios. Eu vou até anotar aqui também. Peraí. E aí, que eu acho que essa questão de refatoração, e falando sobre mapear e também sobre essa questão de processo, é uma realidade totalmente diferente entre trabalhar numa empresa pequena e numa empresa grande. Eu acho Uhum. que numa empresa grande é muito mais fácil desse refactoring acontecer e dar certo. Desse futuro, tipo, vamos fazer ali na frente realmente acontecer, do que numa empresa pequena. Não sei se tu concorda comigo. Mas aí eu tenho um insight do porquê. Eu acho que a empresa pequena, ela ainda não está muito focada nos seus processos, Não, ela tipo não tá processos consolidada. internos. Querendo ou não, a Ela, empresa pequena de alguma maneira ainda tá se provando. Seja pro mercado, seja ela, pra ela mesma, sei lá, exato. não importa, né? Ela precisa de mercado, ela precisa de cliente, ela precisa ser aderente, ela precisa buscar daqui a pouco um outro nicho de clientes que ainda não atingiu, Não, e ela precisa pode ser até expandir a cultura de operação. engenharia, pode ser até a própria cultura de engenharia da empresa, né? Exato. E aí, então, isso fica muito focado no mais, no entregar mais valor para o cliente. Não que empresas grandes não foquem nisso, óbvio, foca. Mas como já tem um processo muito mais bem estabelecido e já está num processo muito mais à frente do que as pequenas, tu tem, tipo, processo para parar, voltar, olhar, sabe? Ah, eu preciso refatorar isso, eu preciso refatorar aquilo. Acho que empresas pequenas, talvez uma parcela das médias ali, não tem muito processo para suportar isso, porque que nem a gente comentou, Sim, é um processo, né? Tem o processo tanto mental ali de time, a nível time de desenvolvimento, quanto a nível time e produto, a nível negócio, porque tudo precisa andar junto, né? sim, A entrega de novas features precisa também olhar para trás e ver o que a gente tem hoje que a gente precisa melhorar daqui a pouco para poder estender, ou só para melhorar alguma coisa, melhorar até a leitura do código. Às vezes a gente sim. refatora nem para mudar nada. Assim, não vai, como é que é, ter grande valor, vai ser daqui a pouco splitar numa função para ficar melhor legível, Exato. sabe? Quebrar uma função de Pro 60 linhas cliente para lá ficar melhor de ficou ler. a mesma coisa. Só que quando tiver na planning, que a gente vai estar falando sobre uma tarefa, quando cair lá, tipo, ó, PO trouxe lá, tipo, ó, tem que mexer ali, né? Esse é o próximo foco.
justamente pra não rolar aquela parada assim, putz, mano, tem que mexer naquela parada lá. E todo mundo já fica assim, ai, tá ligado? Quantos pontos? 37, tá ligado? Tá ligado? Porque eu vejo muito assim, ó, refatoração, o time refatora pro time. O time não Sim, refatora pro cliente, né? sim. Pro cliente, o time entrega a feature, o time entrega o bug fix, o time entrega qualquer coisa. Menos a refatoração. Claro, a não ser caso muito específico, tipo, uma refatoração necessária para performance. Mas a gente pode até ver como um bug, dependendo. Se Exato. performance era uma das métricas, né? E Mas o eu acho time também normalmente refatora para si que. mesmo. É verdade. E eu acho que também a refatoração funciona muito mais quando tu trabalha com um produto do que com um cliente, tá ligado? Hoje eu trabalho com um Uhum. produto, tipo, é uma coisa que tô trabalhando. Eu trabalhei muitos anos com produto, depois comecei a trabalhar com consultoria, com projetos, assim, com fábrica de software e tal. E hoje eu voltei a trabalhar com um produto que, depois de ter experimentado de tudo um pouco, é o que eu mais gostei e é o que eu mais gosto. Então, se eu puder me aposentar trabalhando com produto, é o que eu gostaria de fazer. E eu acho que justamente trabalhando com produto te fornece muito mais isso. Não que quando tu tá trabalhando com um projeto ou com coisas assim que tu sabe o início, meio e fim. Não que no produto tu não saiba, porque tem uns projetos pro teu produto, né? Mas, tipo, tenta entender esse exercício que eu tô tentando trazer aqui. Mas quando tu trabalha com um projeto, com um cliente que tem o início, meio e fim, tu meio que tá mais preocupado em entregar. E quando tá preocupado com o produto, tu te preocupa com a A vida, né? Como é que é essa palavra? Sabe o que eu quero falar, né? Sim. Manutendabilidade. Acho que é assim que fala, né? Não sei. Buguei. Me soou estranho. É. Tu te preocupa com Mais a uma tentativa, vamos manutenção, ver. com a vida, com a observabilidade daquilo ali, com aquilo ali não cair, com aquilo ali não dar pau, com aquilo ali ninguém te ligar de noite, sabe? Então acho Sim. que os processos para refatoração acontecer justamente isso, é a questão de time e no final, eu vou dar a pio aqui, hein? Para ela acontecer de fato empresa grande e trabalhar com produto. É os cenários que isso mais vai deixar tu feliz que isso vai acontecer. É. Discorde ou Então, concorde? não, na verdade eu vou falar a pio que tu falou, tá? Tu tentou aí suavizar a tua pio, mas eu vou entregar a pio de novo. Quem quiser voltar e ver, Ah, ver, e é a mesma coisa, ó. Mas tu vai fazer Ah, sem um lacinho bonito, tu vai jogar, ó, entendi. Eu tô muito polido tu, hoje, né? Tô polido. tu disse que produto refatora, cliente não. Foi isso que tu falou. Basicamente sim. É Basicamente duro, sim. mas eu digo que é verdade. Eu É acho que tu tem verdade. razão. É muito mais fácil uma software house da vida não refatorar o seu código, porque ela normalmente tem um contrato de horas, um contrato, enfim, de o que for, e ela quer Quer entregar o entregar. valor que o cliente quer e é que a gente comentou. Quando a gente refatora para o time, para o produto, para quem mexe naquilo conseguir ler, entender, conseguir, sabe, fazer, conectar as coisas de uma maneira mais simples ou de uma maneira mais correta do que foi anteriormente, né? E Sim. isso o cliente não vê. E aí tu negociar isso num contrato com o cliente, nesse caso, que o cliente falou, é quase impossível. Como é que tu fala pro cara, olha, eu vou pegar 10 horas aqui que você tá me pagando e vou trabalhar no código que eu já trabalhei, É para isso aí. melhorar ele. E aí o cliente vai te Exato. falar, tá, e por que que da primeira vez tu já não fez da melhor Tá, maneira? mas Entende? a tela vai ficar mais bonita. Não, não vai mudar absolutamente nada pra ti. É Exato. só pra mim. Então acho que a tua pio dói, mas ela é verdadeira, tá? Eu concordo. The Life Não, não Snake. tiro nenhum ponto. Dói. Esse é o nosso commit, então, da noite? Não, o commit da noite é nunca somos, sempre estamos. Bah, essa aí é pesada, hein? Sabe Viu, que eu tenho um né? amigo meu que tatuou isso? Sério? Sério, meu? Exatamente isso. Tem que ser muito otário. Não, pra ser otário. Tu é otário se tu torce pro Grêmio. Aí tu é otário, entendeu? Realmente. Eu sou otário ao É, cubo. é. Te apresentar o meu amigo no próximo episódio. Eu acho que eu vou trazer tu e meu amigo. É Já mesmo? que vocês são irmãos de tatuagem. Fechou? Pode crer, é nóis. Feito. Valeu. Abraço. Beijos no coração. Se cuidem. Vão pela sombra.